gente, aqui é a Vanessa mais uma vez. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o teste TOEFL, que é muito comum para você conseguir entrar na faculdade aqui nos Estados Unidos. Praticamente todas as faculdades aceitam o TOEFL e é a melhor forma de você comprovar a proeficiência no inglês e assim conseguir a tão sonhada faculdade aqui nos Estados Unidos. Infelizmente esse teste não é muito barato, tá, gente? Ele custa em torno de $190 a $200 em média, tá? Depende um pouquinho da cidade, não é um preço fixo, pelo menos eu acredito que não seja. E eu fiz essa prova porque eu queria muito fazer faculdade aqui nos Estados Unidos. Eu já tinha feito 2 escolas de inglês aqui na minha cidade, mas assim, não valeu de nada porque eles não aceitam escola de inglês como prova de proeficiência. Em alguns lugares, em algumas situações eles aceitam, mas assim, o mais comum realmente é você ter que fazer uma prova externa, que pode ser o TOEFL. E gente, eu sei que muita gente fala TOEFL, eu falava TOEFL antes, mas eu fui corrigida milhares de vezes pelos americanos de plantão, que sempre vão te corrigir quando você falar qualquer coisa errado ou fora da pronúncia certa, né? Que eles falam aqui. Então, toda vez que eu falava TOEFL, eles ficavam, o quê? Tipo, eu falava, ué, a prova e tal. Não, é TOEFL. Então, aí depois de muita correção aí pelos americanos, eu peguei o tal do TOEFL, que é estranho falar, mas enfim, é o jeito que eles falam. Então, gente, voltando ao tema, né, que eu saí um pouquinho agora. Essa prova, gente, é uma provinha um pouquinho chata, uma prova bastante cansativa, apesar de que só são aproximadamente 4 horas para você fazer a prova inteira. Então, assim, é pouco tempo e é bastante coisa. Eu tô com a colinha aqui de como é que funciona, porque eu não lembrava de cabeça quantas questões eram e todos esses detalhes mais técnicos. E daí eu fui fazer uma colinha na internet para poder me lembrar e falar para vocês um pouco das dicas que eu usei e consegui me dar relativamente bem no TOEFL, tá? O meu score, a minha nota final foi 105. Não é a melhor nota do mundo, né? A nota máxima é 120, mas a minha nota foi boa. A minha faculdade precisava de 70 para conseguir entrar, então deu para mim entrar tranquilo na faculdade com essa nota. E, gente, uma dica, depois que você faz faculdade aqui nos Estados Unidos, você não precisa mais se preocupar com prova de proeficiência, tá? A própria faculdade, a própria graduação já é uma prova de proeficiência. Então, eu só vou precisar do TOEFL mesmo uma vez, que é para faculdade, e depois nunca mais, eu espero. Então, gente, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui a colinha de como é que é a estrutura da prova. Você vai ter 4 etapas que você precisa cumprir para você passar no TOEFL. A primeira é o reading. Reading é você ler, né? É a leitura em inglês. Então, você tem primeiro o reading, depois você tem o listening. Listening é a audição, né? É escutar em inglês. É você ouvir uma conversa, você ouvir qualquer coisa e você entender o que a pessoa está falando. Aí depois você vai ter um break, que é um intervalo de 10 minutos. Aí quando você voltar do intervalo, você vai ter o speaking, que é a fala, né? É a conversação. E por último, o writing, que é justamente a escrita, a famosa redação, se você quiser chamar assim. Então tá, gente, vamos lá. Primeira coisa, quando você chega para fazer o TOEFL, você não pode levar absolutamente nada para dentro da prova. Nada. Eles têm um cofre do lado de fora. Aí no cofre você deixa a bolsa, até caneta que eu levei, não pode usar nada. Caneta, nem água você pode levar, tá? Você não pode levar nada. E eu não sabia, eu tinha levado água, lanche, achando que era tipo Enem, né? Eu vou levar lanche, vou levar tudo. Não deu pra levar nada, nem água eles deixam você entrar. E eu sou super assim, né? Eu sempre tô com a aguinha do lado, eu tenho muita sede, enfim. Aí, quando a gente entra na prova, você vai receber tipo um fone de ouvido daqueles que ficam aqui, né? Tapando o ouvido. Porque o que acontece? Você vai fazer a sua prova com mais 30 pessoas do seu lado. Então, assim, são mesas conjuntas, aquelas mesas coladas uma na outra, e só um compartimento vai separar a sua mesa da mesa do lado. Então, assim, é muito barulho, você escuta o que a pessoa tá falando, você tá sempre sendo meio que atrapalhada, porque tem muito barulho em volta, são várias pessoas fazendo prova ao mesmo tempo, então eles dão esse fone que é para ajudar você a concentrar mais e para poder abafar mais o barulho, né, o som que tá ali em volta. Então é bem bacana, eu usei esse fone o tempo inteiro. E aí quando você entra na prova, eles primeiro vão fazer uns testes com você antes da prova de fato começar.
Aí vão fazer perguntas, no meu caso eu lembro a minha pergunta, eles perguntaram assim, qual é o nome da sua cidade e o que você mais gosta sobre a sua cidade? Lógico que você tem que responder em inglês. Aí você fala lá, minha cidade é tal e tal, minha cidade é Petrolina, por sinal. E aí eu falo, tá, da minha cidade, o que eu mais gosto da minha cidade, o que eu mais sinto falta, essas besteiras. Aí pronto, aí passa o tempo, aí de fato começa a prova. Gente, a primeira parte é o reading, que é a leitura em inglês. Os textos que eles usam, gente, são textos muito científicos, textos técnicos, sabe? Com com vocabulário bem técnico, bem rebuscado. Então, assim, são temas bem chatos, como, por exemplo, era paleolítica, era do Homo sapiens, sabe? Assuntos científicos, tecnológicos, assim, são assuntos bastante difíceis de você fazer interpretação de texto, principalmente em outra língua, no caso do inglês, né? Então, assim, realmente um desafio a prova de leitura. E, assim, são textos bem compridos e são questões bem chatas, bem difíceis, porque não é uma questão que você vai ver a pergunta e você vai achar a resposta no texto. Você tem que ler, entender o que ele está falando para você conseguir responder a pergunta. Então, assim, uma dica que eu vou dar para vocês, uma dica valiosa, eu pesquisei muito, eu estudei muito para ver, né, dicas e formas de conseguir passar. E uma dica que eu vi na internet, num vídeo, num americano, né, um gringo, ele estava ensinando dicas pro TOEFL, ele era professor de inglês. E ele estava falando o seguinte, quando você vê a pergunta, 90% das vezes aquela pergunta ela vai estar ligada a algum parágrafo. Na própria questão ele fala, segundo o parágrafo 3, segundo o parágrafo 4... Enfim, você consegue ver que ela é ligada para um parágrafo. Então, assim, foca apenas naquele parágrafo. Leia e relê aquele parágrafo. E sempre leia apenas a pergunta. Tem muita gente que tem mania de ler todas as respostas para ir procurar a verdadeira resposta no texto. Não faça isso, você vai se confundir. Você vai ser levado a pensar que uma resposta é melhor do que a outra, sem você saber de fato qual é a resposta. Então, a dica é, leia a primeira pergunta, leia bastante, com bastante atenção. Veja o parágrafo que está ligado com a pergunta e você vai ler e reler aquele parágrafo várias vezes. Você vai tirar daquele parágrafo a sua resposta. Então, eu fazia muito isso. Eu esquecia um pouco o restante do texto e focava só no parágrafo. E, assim, eu acho que essa forma vai facilitar bastante e vai fazer você andar mais rápido na prova. Então, gente, eu trouxe até uma colinha aqui pra vocês. Então, no reading, que é na leitura, você vai ter em média 60 questões, mas pode ser entre 40 a 70, tá? É nessa faixa de 40 a 70 e você vai ter de 3 a 5 textos grandes, tá, gente? Então são de 3 a 5 textos e cada um vai ter de 12 a 14 questões. O TOEFL não tem um padrão, sabe? Tipo, sempre vai ser 60 questões, não tem. É bem louco, eles mudam muito, então assim, depende realmente da sua prova, né? Mas em média são 60 questões, tá? E você vai ter de 60 a 100 minutos, isso dá em média aí 1 minuto por questão, tá? Se você conseguir até os 100 minutos. Até os 60, desculpa. Então, cada prova, gente, cada etapa, o reading, o listening, speaking e writing, cada um vale 30 pontos, tá? Então, o máximo é 120, porque são 4 etapas e cada uma vale 30. Então, o máximo são 120. Tá, o próximo é o listening, que é você escutar. O que acontece, gente? O listening, eu sempre achava que era o mais fácil. Eu fiz bastante simulado, porque eu acho que é uma dica maravilhosa você conseguir se dar bem no TOEFL, é você fazer bastante simulado. Não adianta, gente, se ficar, na minha opinião, tá? É sempre minha opinião. Não funciona comigo, pelo menos. Você ficar estudando, tipo, pegando livro de TOEFL e ficar estudando o livro e lendo, estudando gramática, estudando... Gente, na minha opinião, isso não funciona. O que funciona é você fazer muita questão. Você vai encontrar simulado facilmente na internet, de graça. E é isso que me ajudou a passar, tá? Então, vamos lá. No listening, você tem de 2 a 3 conversas. O que acontece? São 2 pessoas conversando ou mais de 2 pessoas falando sobre um tema determinado. Você vai ter que ouvir a conversa e depois que a conversa acabar... E, gente, não tem pausa, não tem como você voltar e repetir. É na raça, você tem que escutar... E já era, você tem que responder as questões. Então, são 5 questões para cada conversa que você escutar. E são questões que vão perguntar, obviamente, sobre a conversa. Então, você tem que prestar bastante atenção. Uma dica que eu vou dar para vocês agora é o seguinte. O pessoal do TOEFL, eles te dão um rascunho, um papel de rascunho. E eles te dão caneta.
eu não sei se é caneta, lápis, enfim, eles te dão algum tipo de lápis para você utilizar. Então, minha dica é o seguinte, quando você estiver ouvindo as conversas, tenta escrever o máximo que você puder. É lógico, você não vai conseguir escrever toda a conversa exatamente igual como as pessoas estavam falando. Mas tenta pelo menos escrever os pontos chaves no papel do rascunho, porque aí você, quando acabar a conversa, você vai conseguir lembrar mais fácil e responder as questões, tá? E aí, além dessas 2 a 3 conversas, você vai ter de 4 a 6 lectures. Lectures é tipo discursos, né? São aulas. Então, assim, é um professor, 99% das vezes vai ser um professor dando uma aula, né? Olha que coisa maravilhosa. E essa aula, gente, é do assunto mais chato possível que você possa imaginar. É aula sobre a época paleolítica do Oriente Médio no ano 2000 não, né? 1550, sei lá. É assuntos bem chatos. O TOEFL inteiro, tudo é chato no TOEFL. Os textos, as conversas, é tudo coisa chata mesmo. Coisa difícil de entender, coisa que ninguém quer escutar. Aí você vai ter 6 questões para responder para cada lecture. Lecture, como eu disse, são aulas. Você vai ter que responder 6 questões sobre cada aula. E são 4 a 6 aulas. Você vai ter de 60 a 90 minutos para fazer a parte do listening, que é ouvir. Então, gente, depois disso vai ter o break. O break é nosso intervalo. Você vai ter 10 minutos de intervalo para tomar uma água, ir no banheiro, enfim. Descansar um pouco. Se você quiser comer também, você pode comer alguma coisinha rápida. Lógico que é fora da sala da prova. Você sai, vai para uma área externa. Daí você volta do seu intervalo e você vai ter que fazer agora o speaking e o writing. Speaking é você falar e o writing é você escrever. O que acontece? No speaking você vai ter 6 oportunidades para falar, né? 2 dessas 6 vão ser sobre coisas pessoais, então vão perguntar da sua vida. No meu caso, perguntaram qual era o professor que eu mais gostava da minha infância e por quê. Aí, meu Deus, que professor que eu mais gostava? Nem eu sabia, nem eu vou lembrar. Aí você tem que lembrar coisas assim, sabe? Então, 2 questões são perguntas pessoais da sua vida e 4 são perguntas integradas. O que significa perguntas integradas? Perguntas que você vai ter que ler um texto, escutar uma conversa e juntar o texto e a conversa e você vai ter que falar. Então, eles vão perguntar, o texto falava sobre A e a conversa falava sobre B. Na sua opinião, qual deles está correto e o porquê? Aí você vai ter que falar. No texto, eles falavam blá, 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 blá. Enquanto que na conversa era blá, 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 blá. Então, na minha opinião, o certo é blá, 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 blá. Então, é isso mais ou menos que funciona dessa maneira. E, gente, pasmem, vocês só têm 20 minutos para fazer 6 perguntas de fluência, né? De speaking, de falar. Então, eu acho 20 minutos pouco. Mas, enfim. E o último teste é o writing, que é escrita, né? Que é você fazer uma mini redação. Então, você vai ter 2 textos para fazer. Um pessoal também, de uma pergunta pessoal da sua vida. No meu caso, eles perguntaram quem que eu me inspirava na minha vida e o porquê. E, enfim, essas coisas pessoais. E o segundo era uma pergunta integrada. Você também tem que ler um outro texto, escutar uma outra conversa e juntar as 2 informações e escrever um texto baseado no que você leu e no que você ouviu. Não é um texto da sua opinião, um texto baseado na escrita, no texto que você leu e na conversa que você ouviu. Então, é basicamente isso. E você vai ter 50 minutos para fazer essas 2 redações, tá? Então, é basicamente isso. Você consegue tirar 30 pontos máximos para cada sessão e o total dá 120 e você tem aproximadamente 4 horas para fazer a prova inteira. Então, gente, essas são as minhas dicas para vocês que querem fazer o TOEFL. É uma prova, sim, complicada, mas se você estiver preparado, se você tiver bastante simulado, sabe? Praticado muito, com muitos simulados, você vai chegar muito mais confiante na prova do que se você chegar lá apenas tendo lido livros e livros, né? Porque, assim, teoria e livros são muito importantes, lógico. Mas se você não tiver a prática, nada do que você aprendeu vai ter valido a pena. Porque você não consegue colocar na sua cabeça aquilo que você leu. Você só consegue realmente fixar aquele assunto quando você faz questões e você pratica. Então, assim, tem aplicativos, tá, de TOEFL que você consegue achar questões e tudo mais. Então é isso, gente. O vídeo ficou longo, eu tô vendo aqui, deu quase 15 minutos.
Mas assim, é um vídeo com bastante informação sobre o TOEFL. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E outra coisa, pessoal, tenta quando vocês estiverem fazendo a prova de escrita, a redação, não usar termos informais. Sempre ter termos formais. Então, por exemplo, according to significa de acordo com. Então, por exemplo, according to the text 1, de acordo com o texto 1, tal. Aí, quando você quiser falar, por exemplo, que você... eu já ia falar até em inglês. Que você discorda de alguma coisa. I disagree, né? Que no caso eu não concordo, disagree. Enfim, termos mais formais, tá? Você também consegue encontrar isso na internet. Coloca assim, termos formais para o TOEFL. Se você quiser procurar inglês, eu acho mais fácil e melhor, porque em inglês tem muito mais conteúdo. E querendo ou não, a prova é em inglês. Então você já é bom ir pegando a prática do inglês já na hora de estudar, né? Então procura em inglês. Você vai conseguir encontrar como formal expressions in English for TOEFL. Não precisa botar em English, né? Que você já está escrevendo em English. Então, formal expressions for TOEFL. E coisas do tipo. Você vai encontrar bastante exemplos de termos que você vai conseguir usar como interligamentos entre uma frase e outra. Que é muito, eles dão nota muito maior quando você usa esses termos do que você usar um termo but, que é mais, né? Que é um termo mais simples. Então, tenta usar os termos however, né? Therefore, então, portanto, você fala therefore. E coisas assim dessa natureza. Acho que vai ajudar bastante na sua nota na redação. E no speaking, gente, eu puder dar uma dica pra vocês rápida. O tempo tá correndo, eu tô aqui agoniada pra acabar o vídeo, pra vocês não ficarem com sono aí do outro lado. E tá chovendo aqui, tá acabando o mundo, né? E o speaking, a dica rápida que eu vou dar pra vocês é a seguinte. Mesmo que você não saiba nada sobre o que ele tá perguntando. Se ele falar assim, qual é o melhor professor que você teve na sua vida? Eu não sei qual é o professor que eu tenho na minha vida, eu não faço ideia. Mas você tem que falar. Então, assim, in my opinion, sempre começa quando for pergunta pessoal, começa com in my opinion. In my opinion, I believe I had a professor in second grade that was really good to me. He was always really kind. Enfim, inventa, mesmo que você não saiba. Eu inventei muito, até inventei o nome do professor. Eu falei que ele se chamava Juan. Nunca conheci Juan na minha vida. His name was Juan, and he was always super nice to me. He was always trying to help me with some questions I had, and sabe, vai inventando. Tenta não ficar pausando e ficar, sabe, demorando. Não, tenta falar o máximo que você conseguir, não deixa esses espaços em branco, tenta falar, mesmo que você fale besteira, mesmo que você repita, mas tenta falar sempre. E tenta, obviamente, responder a pergunta completa, né, do começo ao fim. Você tem, para cada questão, se eu não me engano, você tem 30 segundos. Então, tenta falar aí nesse tempo. E é isso, gente. Essas são as minhas dicas pro TOEFL. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero fazer um vídeo depois falando sobre faculdade aqui nos Estados Unidos, como funciona, né, as estresses aí do dia a dia na faculdade, que não é fácil. Mas é isso, eu espero fazer um vídeo pra vocês também sobre esse tema e eu espero que vocês tenham gostado desse aqui, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo e a gente se vê na próxima. Um beijo, tchau, tchau!